Olá, turma! Dando continuidade aí com a nossa 10ª videoaula de ciências para as turmas de 9º ano da nossa rede, 9º ano A e B, do Antônio Jesuíno, e a turma de 9º ano da professora Marcelina, turma do Paulo Ferraz. Então, peço que vocês acompanhem essa videoaula, que não será uma videoaula de resolução de atividade, será uma continuação do nosso conteúdo, devido ao fato de nós termos, durante esse mês de setembro, apenas 3 videoaulas para a disciplina de ciências. Então, nós daremos ainda continuidade, finalizando o capítulo 6 do livro didático, páginas 119 a 125, com o tópico 7, tabela periódica. Então, peço que vocês acompanhem aí a videoaula e o texto aí do nosso livro didático. Então, o tópico traz aí algumas considerações, o tópico 7, acerca da tabela periódica. A tabela periódica nada mais é do que uma tabela que organiza todos os elementos químicos conhecidos que existem atualmente, que são um total de 118 elementos químicos. Então, a construção dessa tabela periódica, ela teve todo um contexto histórico para se chegar ao modelo que nós temos hoje, que nós temos atualmente. E vários foram os cientistas que deram as suas contribuições para a elaboração desta tabela. Dentre os cientistas que mais se destacaram estão Dmitri Ivanovich Mendeleev, que no ano de 1869, como traz o texto aí do livro de vocês, está a fotinha dele lá do lado, ele foi o primeiro a fazer uma elaboração mais organizada da tabela periódica. E aí, posteriormente a Mendeleev, no ano de 1913, um outro cientista fez uma pequena reformulação dessa tabela periódica elaborada por Mendeleev, que foi o inglês Henry Moseley. Então, em 1903, ele reelaborou a tabela periódica, colocando os elementos químicos em ordem crescente de números atômicos, porque até então a tabela periódica elaborada por Mendeleev, ele considerou a sequência dos elementos químicos nessa tabela seguindo uma ordem crescente de massas atômicas. Moseley veio e fez essa pequena alteração, colocando os elementos em uma ordem crescente de número atômico. E aí nós temos aí, lá na página 120 do livro de vocês, essa tabela periódica, que como eu coloquei para vocês, ela não foi elaborada de uma hora para outra, da forma como ela é atualmente, teve todo um contexto, contribuição de vários cientistas para fazer essa organização aí. Então, pessoal, aqui está os 118 elementos químicos que são conhecidos atualmente. Todos eles estão organizados nessa tabela e cada um está numa posição aqui que não é por acaso. Então, nós vamos analisar um pouco a estrutura dessa tabela periódica. Antes de analisar, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós temos aqui, cada quadrozinho desse tem um elemento químico. Então, esse elemento químico ele é colocado o seu símbolo, que nós vimos lá na nossa videoaula anterior, onde nós estudamos como é que se escreve o símbolo dos elementos químicos, que alguns possuem apenas uma letra, outros possuem 2 letras. Quando possuem 2 letras, a primeira sempre é maiúscula, a segunda sempre é minúscula. E aí nós temos aqui como exemplo o símbolo do ferro, que é o Fe. Então, em cada quadradozinho lá da tabela periódica, tem um elemento químico, tem o seu nome logo abaixo, tem também a sua massa atômica e o seu número atômico. Então, analisando aqui um pouco de forma mais detalhada a tabela periódica, se você for contar na horizontal, você vai contar que tem uma sequência de 7 quadrinhos. Então, essas linhas horizontais da tabela periódica nós chamamos de períodos. A tabela periódica ela é constituída por 7 períodos, que são as linhas na horizontal.
Se você for contar as linhas na vertical, pessoal, vocês vão contar um total de 18 linhas. Então, essas linhas na vertical nós chamamos de grupos ou famílias, tá certo? Que é o que diz lá no texto do livro de vocês. Os elementos químicos, eles estão representados por seus símbolos dentro de cada quadrinho. E em cada quadrinho, além do símbolo, há o nome do elemento, há o número atômico e a massa atômica aproximada. E aí, na sequência, vai haver 7 linhas na horizontal, que a gente chama de períodos, e 18 linhas na vertical, que a gente chama de famílias ou grupos. Depois, outra observação a se fazer aqui na tabela periódica é que aí no livro de vocês, a tabela está colocada, os elementos em 3 cores, amarelo, verde e lilás. Então, há uma classificação para isso. Todos esses elementos, pessoal, que a tabela traz na cor amarela, esses elementos, eles são classificados como metais. Já os elementos que estão na cor verde, que começa ali lá no grupo 13 e termina no 17, e também o hidrogênio, eles são classificados como não metais. E os elementos que estão lá na última coluna, lá na cor lilás, são conhecidos como gases nobres ou gases raros, tá certo? Uma outra observação da tabela periódica é que os elementos químicos, eles são classificados em 2 grandes grupos, elementos representativos e elementos de transição. Então, quais são os que se encaixam num grupo e os que se encaixam no outro? Pessoal, os grupos 1, 2 e do 13 ao 18 são classificados como elementos representativos. Já os elementos que vão do grupo 3 até o grupo 12, e pegando essas 2 linhas aqui de baixo, eles são classificados como elementos de transição, tá certo? Então, deixa eu ver se eu esqueci de colocar mais alguma coisa para vocês. Lá no livro de vocês está resumido todas essas informações que eu estou falando aqui, olhando só para a tabela periódica, tá certo? Então, pessoal, outra coisa também importante a se falar a respeito da tabela periódica é que algumas dessas famílias ou grupos, que são um total de 18, elas recebem nomes especiais. Então, eu coloquei aqui para vocês quais são essas famílias. É o grupo 1, que eu posso chamar de família 1A, o grupo 2, que eu posso colocar como 2A, grupo 6 ou família 6A, grupo 7 ou família 7A, grupo 8 ou família 8A. Então, essas 5 famílias aqui, elas recebem denominações especiais. A família 1A, todos aqueles elementos que estão nessa família, eu posso chamar de metais alcalinos. Já a família 2A, metais alcalinos terrosos. 6A, os calcogênios. 7A, então sempre que eu falar dos elementos da família 7A, eu posso simplesmente chamá-los de halogênios. E os elementos da família 8A, que é aquele lá que está lá na tabela com a cor lilás. Então, eu posso simplesmente chamá-los de gases nobres, que é o hélio, o neônio, o argônio, o cretônio, o xenônio, o randônio e o randônio. Então, esses elementos aí, eles são classificados como gases nobres, tá certo? A última parte aí também do livro didático, do livro de vocês, traz aí um quadro colocando quais são os elementos químicos que estão presentes em maior quantidade na crosta terrestre. Entre esses elementos, o que está presente em maior quantidade é o oxigênio e, em segundo lugar, é o silício, e aí vem uma sequência de outros elementos químicos. Pessoal, é importante vocês entenderem uma coisa. Todas as substâncias, tudo que existe no universo é constituído, é formado pela união de diferentes maneiras desses pouco mais de 100 elementos químicos aqui. Então, esses pouco mais de 100 elementos químicos é que formam
todas as substâncias que existem na natureza, tá certo? Então é isso, pessoal, nós concluímos o nosso capítulo 6 aí dos átomos e dos elementos químicos, finalizando aí um pouco com algumas considerações sobre a tabela periódica. E aí, logo após a exibição da videoaula, será passada a atividade para vocês aí nos grupos de WhatsApp. Então, próxima videoaula nós teremos a resolução das questões. Desejo bons estudos aí a todos e até a nossa próxima videoaula.